João Amoedo, boa tarde, satisfação recebê-lo aqui no meu DRN. Eu, BG, acompanho a mesa Luciano Kleber, Bruno Araújo. Boa tarde, Bruno, um prazer estar aí com vocês, com os ouvintes aí da 96. Muito obrigado pelo convite, boa tarde para o Luciano e para o Bruno Araújo também. Olha, vamos começar o seguinte. João Amoedo, continua na política, pretensão de candidatura a presidente em 2022, João? Bruno, eu continuo como um crítico observador aí, alguém que quer trazer soluções para o Brasil, né? Eu acho que a candidatura é uma coisa para ser discutida mais à frente e eu até acho que esse é um dos problemas que a gente tem no Brasil. A gente, em vez de discutir sempre um projeto do país, ideias, princípios e valores, acaba sempre buscando um salvador da pátria, né? Então, acho que a ideia nossa no Novo é partir das propostas, dos posicionamentos, e aí sim depois encontrar as pessoas. Então, assim, eu continuo querendo melhorar muito o Brasil, trabalhando para isso. João, existe um conflito de pensamentos em quem não sabe separar o liberalismo econômico da ideologia política de direita. O Novo sempre defendeu o liberalismo e o Estado menor. E vocês, em algum momento da campanha de 2018, no segundo turno, grande parte dos eleitores do Novo acabou votando no presidente. Precisamos ter um partido que nos represente, que melhore a eficiência do Estado. Como fazer isso, né? E aí a gente começou a pesquisar e viu que justamente os países que têm mais liberdade econômica, onde as pessoas conseguem empreender sem tanta burocracia, sem tanta intervenção do Estado, são aqueles que têm melhor qualidade de vida, onde as pessoas saem mais rapidamente da pobreza. Então a gente falou, bom, esse é o modelo que a gente tem que adotar, né? Indo para o aspecto do governo Bolsonaro, quer dizer, o Bolsonaro, na nossa avaliação, por toda a atuação dele nos vários anos no Congresso, nos vários mandatos, nunca foi uma pessoa liberal, né? Votou contra o Plano Real, votou contra algumas privatizações. Então, esse conceito de que ele iria implementar um Estado mais eficiente, mais simples, com mais poder do cidadão, não era o que dizia o histórico dele, né? Agora, óbvio, a gente é muito responsável e sempre apoia e apoiará as pautas que vão nessa direção. Então, a bancada do Novo foi muito firme na defesa da reforma da Previdência, da MP de liberdade econômica, tudo que traz simplificação e melhora a vida do cidadão terá o nosso apoio. Agora, eu particularmente, quer dizer, adotei uma posição mais crítica em relação ao presidente, pela forma como ele vem lidando com a pandemia desde o início, né? Eu acho que é inaceitável a gente ter algo dessa dimensão aí, a quantidade de óbitos que nós já temos, e caminhando aí para fechar o mês aí praticamente 90 mil falecimentos, e ele ter minimizado tanto, não ter dado importância, não ter criado um comitê de crise, não ter trabalhado em conjunto com os estados e municípios, né? Então, acho que essa sinalização, a ideia de afrontar as instituições, né, Supremo, Congresso, e a ideia de se aliar novamente ao Centrão, tirando transparência da gestão, tudo isso é contrário ao que o Novo prega, ao que a gente defende, né? Foi para isso que a gente montou o partido, foi para isso, inclusive, que acho que a grande maioria da população queria que não houvesse a renovação do PT, né? Para mudar justamente as práticas. Então ele precisa mudar as práticas também. João, você, todos os componentes do Novo defendem o Estado mínimo, você acabou de falar nisso. Qual a avaliação você faz do Estado mínimo, a gente passando por um período como nunca, o Estado tendo que estar presente para o mundo no Pará e seus cidadãos sobreviverem? Qual a avaliação que você faz disso aí? Olha, eu particularmente não gosto do termo Estado mínimo, né? O que a gente defende é um Estado eficiente, que traga uma educação básica de qualidade, traga um atendimento na saúde e dê segurança para o cidadão e um ambiente propício para ele empreender, um ambiente que também forneça para aqueles que estão na miséria algum programa assistencial, que ele possa sair desse programa assistencial, que ele possa se capacitar, que ele possa ter o trabalho, que é o que vai dar dignidade a ele. Então, esse é o Estado que a gente defende. E para isso, o que a gente entende é que para ele ser eficiente, ele deve se concentrar nessas áreas. Não faz sentido o Estado estar fazendo a entrega de correspondência, cuidando de posto de gasolina, administrando instituição financeira. Isso é que nós somos contra, o Estado dando privilégios para alguns grupos em troca da grande maioria. Quer dizer, o Estado, na verdade, brasileiro, se tornou uma fonte de perpetuação de quem está no poder. Ele foi inchado para isso.
Então o cidadão paga a conta. Então o que a gente quer é um Estado eficiente que entregue o que o cidadão precisa dele, né? Então essa é a nossa tese, de reduzir nas áreas onde não precisa estar para ser melhor nas áreas em que ele deve estar, né? João, em alguns momentos de 2019, componentes do Novo andaram batendo cabeça. Em alguns momentos, os parlamentares discordaram da direção do partido. O governador, o único governador eleito pelo partido em Minas Gerais, discordou em vários momentos, se aproximou em certo ponto do governo federal, criticou algumas ideologias do Novo, algumas coisas defendidas por ele em praça pública na campanha de 2018, ele não conseguiu colocar em prática, disse que uma coisa tinha sido a campanha, quando foi para a prática era diferente. Qual a eleição que qual a avaliação que o João Moedo faz disso? O Novo anda coeso ou realmente a política ela é plural e tem que respeitar o ponto de vista de todo mundo? Não, acho que aqui tem alguns aspectos importantes, né? Assim, nós como instituição, e acho que isso que é fundamental, né? O Novo nasceu para ser um partido baseado em ideias, né? Não em um salvador da pátria, em uma figura que lidera única e exclusivamente e permanentemente o partido. A gente tem que trazer as pessoas baseado naquilo que a gente acredita, nos nossos posicionamentos, com visão de longo prazo. É natural que num processo de amadurecimento você tenha uma ou outra ideia discordante. Eu acho que isso faz parte do crescimento, lembrando sempre que todos nós somos aí pessoas que estão entrando na política há relativamente pouco tempo, o que tem um lado muito bom, porque faz com que a gente repense as práticas políticas e traga outras concepções, que eu acho que é muito saudável, né, para a política brasileira, que precisa ser renovada, e ao mesmo tempo tem um processo de amadurecimento. Mas o fundamental, e acho que isso que a gente procura fazer muito na instituição, é ser fiel àquilo que a gente acredita, fazer as coisas certas, sem buscar atalhos, né, reunir em torno de ideias. E uma coisa que é muito importante, eu bato sempre muito nessa tecla, né? O voto que a gente busca no Novo tem que ser uma consequência da aceitação das nossas ideias, dos nossos posicionamentos. Na medida em que o partido for buscar o voto como fim, a gente vira mais do mesmo e começa a desvirtuar aquilo que a gente acredita, né? João. Mas eu acho que o partido hoje está muito alinhado, né, nas suas bandeiras. A gente vai ter agora as eleições municipais, eu acho que ele está bastante coeso. Antes da gente falar das eleições municipais, muita gente que acompanha o Novo acha utópico, acha utopia o que o Novo prega. Outras pessoas que politizam acham que o Novo já está velho. Você, como uma das pessoas que conceberam esse projeto diferenciado, denominado Novo, vocês acreditam que vão conseguir manter esse formato, mesmo já tendo sentido que para ele virar uma força política realmente, ter uma voz ativa para fazer mudar o curso da história, vai levar um certo tempo? Vocês vão ter essa paciência, vocês vão segurar essa bandeira? Bom, vamos lá. Essa questão da utopia realmente é interessante, porque quando eu abordei a primeira vez alguns amigos com essa ideia, o pessoal disse: você está maluco, a gente nunca vai conseguir as fichas. E aí a gente conseguiu as fichas. Quando a gente conseguiu as fichas, muita gente disse: não vão conseguir o registro. A gente conseguiu o registro. Quando a gente conseguiu o registro e fomos para as primeiras campanhas, o pessoal dizia: bom, mas sem fazer coligação, sem usar dinheiro público, você não vai eleger ninguém. E a gente elegeu em 2016, nas 5 cidades que a gente participou, elegemos em 4. Quando foi em 2018, muita gente disse: bom, mas vocês de novo não vão conseguir nem bater a cláusula de barreira, com gente desconhecida na política, e de novo a gente quebrou essa descrença, né? Então, elegemos um governador, eu mesmo fiquei em 5º lá na eleição presidencial, não tendo participado dos debates, não era uma figura pública, e elegemos aí 8 deputados federais que têm se destacado. Então, eu acho que a nossa atuação tem provado que, apesar de ser muito difícil, sair das práticas tradicionais, tem uma demanda por isso. Então, eu acredito que o nosso crescimento possa ser muito rápido, maior até do que as pessoas esperam. Agora, obviamente, quer dizer, o partido é uma plataforma. A nossa velocidade depende de como as pessoas se engajam na política. E aí tem sobre essa última questão que você colocou, como ser fiel a isso, né? Eu acho que a questão de não usar dinheiro público é determinante para isso, porque no final da história, quer dizer, o partido depende muito, todo dia ele é examinado, averiguado, fiscalizado pelos seus apoiadores, pelos seus filiados.
Se a gente se desvirtua do que a gente se propôs a fazer, os filiados vão embora, deixam de contribuir lá com os R$ 30 por mês, que é o que sustenta o partido, e o partido deixa de existir. Então, esse mecanismo de segurança que só existe no Novo, que os outros partidos todos usam dinheiro público, é fundamental para a gente conseguir manter essa linha de coerência e vamos dizer, compromisso em fazer as coisas certas. O dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral do Novo, ainda está todo numa contra, João? Vocês ainda estão na demanda judicial querendo saber o que poderá ser feito com esse partido ou com esse dinheiro, e quantos filiados o Novo hoje tem no Brasil? Bruno, a gente está o seguinte, o dinheiro do fundo eleitoral, assim como como em 2018, agora em 2020, o Novo abriu mão, ele não recebeu, né? E aí esse dinheiro fica nas contas públicas e não é gasto, né? Então esse está lá. O dinheiro do fundo partidário, esse não tem jeito, a gente recebe mensalmente, porque senão esse dinheiro seria redistribuído para os outros partidos. A gente tem aí cerca de, se eu não me engano, uns R$ 35 milhões na conta, e nós já fizemos alguns pedidos para o TSE. Um deles é que a gente pudesse direcionar esse dinheiro para a saúde, por exemplo, né? Enquanto não há uma aprovação, o dinheiro está totalmente parado lá na conta do Banco do Brasil, fica aplicado lá, e a gente espera alguma coisa. Tem uma única exceção, que tem um percentual desse recurso que a gente necessariamente tem que utilizar para incentivo à participação feminina na política. E esses são 5% do total. Se a gente não utilizar, tem multa, tem a desqualificação das contas do partido, então esse a gente acaba utilizando, né? Mas a ideia é devolver tão logo seja permitido. Enquanto a gente não pode devolver, fica parado aí na conta. Eleições, quantos filiados o Novo tem hoje no Brasil, João? Desculpe. O Novo hoje, eu estou sem os números mais exatos, porque depois que eu saí da diretoria, quer dizer, estou como mais um filiado apenas. Mas eu acredito que hoje o Novo deve estar na faixa dos 40 mil filiados. Vamos lá, eleições municipais. O Novo vai ter candidato em todo o Brasil? Teremos em 30 cidades para candidaturas majoritárias a prefeito e em 46 candidaturas a vereador, né? O Novo faz um processo seletivo. A gente tem muita preocupação de não trazer só o melhor candidato, a gente tem que trazer o melhor mandatário, né? Porque aí que os problemas começam. Muitas vezes no Brasil a gente acaba escolhendo um bom candidato e depois se demonstra um bom mandatário e não resolve os nossos problemas. Então, a gente faz processo seletivo, todos do Novo, as pessoas vão por entrevistas, o que a pessoa fez, o que ele acredita, por que ele está saindo candidato, e aí, obviamente, você acaba tendo um processo mais rigoroso. Então, a gente aprovou aí 35, mas no final acabaram ficando 30 candidaturas a prefeito e 46 em cidades. Natal, por exemplo, é uma das que nós teremos aí o Fernando Pinto, advogado, que passou pelo processo seletivo, é um pré-candidato, tem que passar ainda por convenção e tudo, mas é o nosso pré-candidato para a Prefeitura de Natal. Você vai vir aqui na campanha, quando o Fernando Pinto tiver com o nome consagrado aí a candidatura, João? Pretendo ir sim, até porque Natal, eu tenho grandes laços familiares, né? A família toda da minha mãe é daí, eu tenho tios que moram aí, uma tia-avó, primos, e Natal sempre foi um lugar que eu fui muito durante toda a infância, durante a adolescência, já casado. Então é um lugar que está no coração aí, tanto pela família quanto pelas belezas naturais aí da cidade. Então pretendo passar aí sim, aguardando o convite do Fernando depois. Vou passar aqui para o Bruno Araújo e após o Luciano Kleber vai fazer as perguntas dele, a gente encerra, tá bom, João? Bruno Araújo. Tá ótimo, Bruno. Boa tarde, João. Eu tenho algumas perguntas para fazer. Eu queria começar justamente pelo final de uma de suas respostas. O senhor falando sobre as eleições municipais, um dos critérios de seleção do Novo para que ele seja iniciado de alguns novos filiados é o pagamento de uma taxa, por exemplo, para quem for tentar disputar o cargo de vereador, uma taxa de R$2.000, e para quem for disputar uma candidatura de prefeito, uma taxa de R$4.000. O senhor teria dito a seguinte frase: é difícil imaginar que alguém com competência para ser prefeito de uma grande cidade não tenha 4.000. Espera-se experiência de vida e gestão de si próprio. Aí eu queria lhe perguntar, João, de certa forma, quando você cria esse tipo de
de regramento para se admitir a pessoa disputar uma determinada função, você não restringe o nível de diversidade de pessoas que podem integrar a composição do Novo, já que a maior parte dos que ocupam hoje mandato de deputado estadual, deputado federal do Novo, são pessoas que são de famílias mais abastadas, são CEOs de grandes empresas. O próprio Romeu Zema é governador de Minas, tem uma grande empresa em seu nome? Ô Bruno, vamos lá, só algumas ressalvas, né? Primeiro, para inscrição para vereador é R$300, né? Não 2.000. Tá. E a candidatura ao prefeito é de 2 a 4, dependendo do tamanho da cidade, né? Vamos lá. Outra coisa, no Novo tem muitas pessoas simples. A gente tem um deputado estadual, por exemplo, de São Paulo, o Daniel José, é uma família de 11 irmãos, onde a mãe era empregada doméstica. A gente tem a Janaína, nossa vereadora lá de São Paulo, que vem de uma família pobre, de um bairro pobre lá da periferia de Capão Redondo. Então, assim, o Novo tem dado oportunidades a muita gente simples, porque as pessoas têm essa visão empreendedora, têm a visão de participar. E por que a gente faz esses R$300? Porque, diferentemente de outros partidos, por exemplo, como o PT, o PSDB, que recebem aí anualmente 70, 80, 100 milhões de reais de dinheiro público, e esse sim está saindo dos mais pobres, está saindo de uma verba que podia estar indo para a educação, para a segurança, sem a gente esquecer dos 2 bilhões de reais de fundo eleitoral que está indo para os partidos. O Novo não recebe nenhum desses recursos. Ele não tira o dinheiro daqueles que não podem, né? De forma até autoritária, como é que é feito hoje. Ele diz o seguinte: a gente precisa bancar os custos para fazer isso. Então, em vez de usar o dinheiro de todo mundo, dos mais pobres, a gente vai daqueles que podem contribuir, querem contribuir. O que acontece quando o candidato não tem recursos? Isso já acontece com frequência. Os próprios amigos fazem uma vaquinha. Então, falam assim: bom, você precisa de R$300 aí para inscrição. Ele junta 6 amigos, cada um dá R$50 e viabiliza a inscrição dele no processo, né? Agora, é óbvio, quer dizer, quando eu comentei do candidato a prefeito, se a gente está buscando alguém que vá fazer uma boa gestão da cidade, é muito difícil imaginar, e eu acho até nem seria recomendável, né, que alguém que não teve condição de juntar aí R$2, R$3.000, que não tenha um mínimo de segurança, vá se aventurar numa candidatura a prefeito de uma cidade, né? Então, acho que agora a oportunidade existe, normalmente o início é nos outros cargos, não é num cargo majoritário, né? Mas tem funcionado muito bem dessa forma. A gente consegue dar oportunidade para todos, né? E deixar de usar o que é principal. Eu acho que eu queria voltar nessa tecla, é o dinheiro do pagador de impostos para sustentar partido político, né? João, em outubro do ano passado, Ricardo Salles, hoje ministro do Meio Ambiente, foi afastado dos quadros do partido e esse ano foi expulso, né? Isso se deu por qual motivo, essa saída? Porque, inclusive, na nota de quando ele foi afastado, não foi explicado o real motivo. E, segundo o Ricardo Salles, essa divergência seria porque não havia uma consonância entre ele e o senhor, e que o senhor era tratado como o dono da legenda. Isso existe no Novo? Bom, duas coisas. Eu não sou presidente do Novo já desde março. Isso. Né? A gente tem um processo de revezamento lá, de substituição, e até porque, como eu falei no início, quer dizer, a última coisa que a gente gostaria é que o Novo fosse um partido de uma pessoa só. Porque nós imaginamos, eu sempre imaginei desde a fundação, que daqui a 100 anos o Novo existisse aí fazendo as mudanças, se perpetuando como instituição. Então é importante ter uma cultura, é importante ter lideranças, mas o dono do partido é o estatuto, né? Ele que diz o que deve ser feito, o que não deve ser feito, e com a vigilância dos filiados, eles é que norteiam o partido. O Ricardo Salles, na verdade, ele foi afastado e depois foi expulso pelo Comitê de Ética do partido, que é um órgão independente. E o Comitê de Ética fez uma análise, inclusive essa análise está toda pública no site do partido, mostrando quais foram as quebras vamos dizer, de contrato, das regras estabelecidas pelo Estatuto que o Ricardo Salles fez. Então era questão da imagem do partido, desvirtuamento de alguns princípios e valores, e aí tudo isso o Comitê de Ética recomendou, primeiro suspendeu ele para que fizesse uma análise mais detalhada do caso, e depois fez a suspensão do Ricardo da expulsão da filiação, né?
João. Agora é natural que a pessoa que saia procure dar uma justificativa, mas acho importante a gente ter a versão correta, né? Então, como eu disse, está tudo bem explicado e detalhado lá pelo Comitê de Ética do partido. João, quem vai te fazer as perguntas agora é Luciano Kleiber. João, boa tarde. Satisfação estar falando com você, parabenizar pela sua história empresarial e também pela construção do Partido Novo. João, eu queria saber de você como empresário, como administrador, como um cara que construiu uma carreira no setor privado, qual é a visão, e também como um pretenso pré-candidato aí a presidente da República nas próximas eleições, como é que você enxerga o papel do governo federal na tão falada retomada da economia no pós-pandemia? O que você enxerga objetiva e praticamente que o governo federal precisa fazer, em que tempo e, complementando, qual é o horizonte que você, como empresário, trabalha para que tenhamos uma retomada efetiva do crescimento no Brasil? Oi, Luciano, boa tarde. Bom, eu acho que é importante a gente começar do que o empresário, o que o empreendedor, aquele que está montando pequeno negócio precisa, né? Ele precisa de estabilidade jurídica, ele precisa de um ambiente propício a ele poder empreender, com menos amarras, com menos burocracia, de uma carga tributária menos complexa, que não o empurre para a informalidade, que ele possa contratar as pessoas de forma mais simples, então, que não tem que pagar tantos impostos no produto que ele vende, né? Então, assim, olhando isso do ponto de vista do mercado consumidor, que as pessoas tenham emprego para poder consumir o produto ou serviço que ele vem a oferecer. Então, assim, isso é o desenho ideal para o empreendedor, quer dizer, liberdade para empreender. Quando a gente olha para o Brasil está no ranking lá atrás de liberdade econômica. Nós estamos ali mais ou menos na posição número 150 entre os países em relação à liberdade econômica. Nós demoramos quase 80, 90 dias para abrir uma empresa. O Brasil tem uma das cargas tributárias mais complexas do mundo, é onde a gente demora quase 2.000 horas homens para calcular e pagar os impostos, né? Como eu disse, trabalhamos 153 dias só para pagar os tributos, 35, 36% de carga tributária. Então, o que o governo precisa fazer? Precisa criar um ambiente propício para quem possa empreender e, consequentemente, gerar riqueza, e gerando riqueza que a gente vai combater a pobreza. Então, o governo precisaria fazer uma reforma administrativa para diminuir o custo da máquina pública e melhorar a sua eficiência, né? Para, inclusive, melhorar muito a educação, que é o que vai fazer com que as pessoas tenham mais oportunidade. Ele precisaria fazer uma reforma tributária muito simplificada. Não acho que essa que foi apresentada frustrou um pouco esse início ontem de apenas 2 tributos e ainda penalizando muito a parte de serviços, né, que é importante para o Brasil, é importante para a gente sair da pandemia. Então, eu diria, reforma administrativa, reforma tributária com simplificação e redução dos impostos, uma maior abertura da economia para que a gente possa ser mais competitivo, importar insumos, uma também flexibilização ainda maior da parte trabalhista para que as pessoas possam poder contratar mais facilmente. O Brasil ainda é um país muito difícil para se contratar, e segurança jurídica, né? Então, acho que é isso que precisava fazer. Agora, nós precisaríamos fazer isso muito rapidamente, porque a gente está muito atrasado, e essa retomada, de novo, vai ser uma competição entre os países, né? O Brasil, ontem eu estava, só para a gente dividir aqui, ontem eu estava um advogado conhecido me contando que uma empresa queria vir para o Brasil, uma empresa grande que fabrica sorvete, multinacional, montar uma fábrica aqui, e aí desistiu, porque o Brasil tem uma legislação tributária que a alíquota para o xarope é um percentual e a alíquota para o sorvete é outro. Essa empresa, ela produz o xarope que depois congelado vira o sorvete. E ela disse, bom, mas eu não vou montar porque depois de 5, 6 anos eu posso ter uma questão fiscal gigantesca. Então não montou a fábrica, menos empregos, quer dizer, o Brasil então tem essa complexidade. Então esse enfrentamento precisa ser feito muito rápido. E eu acho que nisso a gente está demorando, né? O Brasil, pelo contrário, não fez nenhuma privatização, o déficit previsto nas contas públicas vai ser muito grande esse ano, isso traz uma insegurança quanto à taxa de juros. Então o empresário hoje no Brasil tem muitas dúvidas, né? Muitas incertezas, João, para investir, para tocar o seu negócio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você
inclusive no início da sua entrevista aqui, você criticou a presença do Centrão no governo Bolsonaro. Na campanha você também defendia um gerenciamento longe aí dessa velha política. Mas como gerir um país como o Brasil, com 38 partidos políticos, com 25, 26 com assento na Câmara dos Deputados, sem negociar com esses partidos para ter governabilidade? Não, vamos lá, eu acho que negociar, explicar o que está sendo feito é uma coisa. Agora, entrar em acordos onde a conta fica sempre para o cidadão, deixar de fazer uma privatização porque vai ter que dar diretoria de uma determinada empresa para alguém que vai usar esse dinheiro para fazer algum esquema que depois volta como dinheiro para a campanha, e a gente já viu que isso acontece, gera corrupção, é muito ruim. A negociação principal, e acho que isso que faltou, e eu sempre peguei isso, tem que ser com o cidadão, quer dizer, os políticos estão lá, foram eleitos pelo cidadão. O sujeito que foi eleito presidente da República e que colocou uma proposta na rua, ele foi eleito com base nessa proposta. Então ele tem legitimidade para levar ao Congresso e discutir de forma aberta o que precisa ser feito. Uma concessão ou outra dentro de uma visão que está mudando uma ou outra prioridade faz sentido. Agora, a política teve uma mudança muito importante, que é o seguinte: as pessoas participam mais da política, estão mais conscientes, estão mais antenadas, estão entendendo o impacto que isso traz na sua vida, e nós, com a tecnologia, com as mídias sociais e tudo, a participação das pessoas é muito relevante. Então, o governante não precisa mais ficar nesse velho roteiro de dizer, bom, eu tenho que fazer um acordo lá com os líderes do Centrão, senão as coisas não vão. Ele pode sim fazer as coisas certas, porque terá o apoio da população, e isso vai fazer com que ele mova as barreiras, né? Então, assim, o Brasil sempre foi um país onde a gente dá muito privilégio para alguns, muitos favores para outros que não precisam, e deixa toda a conta para grande parte da população brasileira, né? Então, precisa reverter esse modelo, precisa ter coragem para isso, e se aliando às velhas práticas, não vai ser assim que a gente vai mudar, né? Então, a gente tem que ter coragem de quebrar essa dinâmica. Ok, João, Bruno Araújo vai te fazer a última pergunta. João, o senhor falou rapidamente sobre a questão da reforma tributária, sobre como essa proposta inicial apresentada por Paulo Guedes frustrou não só o mercado, mas os empresários de forma geral, especialmente do setor de serviços. De forma bem objetiva, apesar de o tema ser muito complexo, qual o perfil de uma reforma tributária que seria capaz de promover, de fato, além da simplificação do sistema tributário brasileiro, mas promover essa retomada econômica de forma mais pujante? Qual a proposta do Novo nesse aspecto? Bruno, eu gosto muito de uma proposta que foi desenhada e que está na Câmara lá, que foi desenhada pelo Roberto Api. Que é você juntar os 5 impostos em apenas um, simplificando as milhares de legislações, as alíquotas tributárias. É como eu estava dizendo, quer dizer, você tem o IPI diferente com a máquina de lavar roupa, dependendo da quantidade de quilos que a máquina lava. Então fica impossível você fazer negócio e buscar produtividade. Então, acho que o principal é desonerar as exportações e importações, tentar acabar com a guerra fiscal e unificar os 5 impostos em um, e de forma nenhuma voltar com o CPMF, né? Então, juntar o PIS, COFINS, IPI, ICMS, num único imposto sobre o valor agregado, que seja cumulativo, seja cumulativo, então você possa se creditar daquilo que você pagou, para dar simplicidade ao processo, que é o que faz os Estados Unidos, é o que faz o continente europeu. Quer dizer, vamos copiar as práticas que funcionam no resto do mundo, quer dizer, isso dá uma transparência, uma simplificação muito grande, né? Então, acho que teria que ser algo nessa linha. Ok, João, queria lhe agradecer. Muito sucinta, né? Isso. Eu queria te agradecer demais, João. O Partido Novo em peso, em audiência aqui, o pré-candidato Fernando Pinto, Henrique Neiva, Laide Passaia, toda a diretoria do Novo aqui no estado ligado. Eu queria agradecer sua atenção conosco. Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço aí. Parabéns aí pelo programa e muito obrigado pelo convite aí, pela oportunidade.